Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre a hipocrisia da igreja do século XXI. Atente para esse vídeo aqui. Ouça bem. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Está vivo para todo sempre? É o Salvador da humanidade? Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O maior ato de hipocrisia que eu já vi na minha vida. A pergunta de um pastor, quem está na igreja vai me dar razão, é: você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Essa é a pergunta que um pastor faz. Não foi feita essa pergunta. O batismo é só um banho. Quando você aceita Jesus, o batismo deixa de ser um banho somente. O batismo é para sepultamento da carne. Quando você mergulha nas águas, você está ciente de que o velho homem tem que ficar ali dentro daquelas águas. É um ato simbólico. Quem é cristão sabe o que eu estou falando. Estão representados aqui os dois filhos de Messias, de Jair Bolsonaro, que não sei se batizaram, tá? Não sei, não vou seguir o vídeo aqui. No momento que você aceita uma aliança com Jesus, tem que haver transformação. Jamais um cristão, após o batismo, ali é o primeiro amor. Jamais vai aceitar um presidente da República, um ato desse de fé aqui, vai aceitar passar uma reforma da Previdência miserável igual está passando. Não se espera isso de um cristão. Se espera um amor. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Para mim, isso daqui é política. Isso daqui não é um batismo de verdade. A pergunta certa de um pastor, para poder declarar para a igreja que ele realmente, que o presidente realmente quer Jesus Cristo, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não foi feita essa pergunta. Está errado isso aí. Está errado. Parece que o cara sabia que não haveria essa aceitação. E as provas evidentes nós vamos ver conforme o andar da carruagem. A transformação. Ou então não aceita o batismo. A transformação é imediata, porque quem se batiza crê antes. Já está querendo estar com Cristo. Não estaria falando mentira. Não estaria aceitando mais a mentira. Porque a gente se batiza com a esperança de receber o Espírito Santo. Nós sabemos que o pastor Everaldo, ele foi ex-candidato a presidente, né? Então nós vemos que pode haver um interesse político aqui, de indicar para a igreja o seu próximo, eu não sei se isso aqui foi antes da eleição ou depois, tá? Não vou falar aqui, mas pode ser uma futura reeleição, já estão preparando a igreja. E nós vemos a igreja toda fazendo arminha e eu não estou concordando com isso, tá? Igreja não é lugar dessas palhaçadas de política não, tá? Lugar de política é fora da igreja. Não use a igreja para fazer política não, porque eu vou estar aqui malhando vocês. Eu não prego, você não vai ver eu falando nas minhas pregações lá dentro da igreja de Jair Bolsonaro, não. Você não vai me ver fazendo política e campanha política para os outros, não. Está errado. Igreja é lugar, casa de oração, é lugar de encontro com Deus, não é lugar de barganha com Deus, não é lugar... Aí você vê o cara que mais tenta fazer o povo barganhar com Deus é o Bispo Macedo. Apoiador de Jair Bolsonaro, vocês conseguem apoiar o Bispo Macedo hoje, não apoiaram o Crivella antes, né? Por causa do Bispo Macedo, mas conseguem apoiar o Bolsonaro. O Bispo Macedo é um dos maiores corruptos do meio evangélico. Anos e anos. E eu falo isso porque não houve mudança. Não estou falando de vocês da igreja, não. Igreja Universal, amo vocês todos. É o líder de vocês. Não houve mudança, não houve transformação. A mesma pregação, a mesma baderna, é desde a época em que o Bispo Macedo inaugura a Igreja Universal até hoje. É uma petição de dinheiro descarada. E quem você acha que sustenta isso tudo? Uma política suja e desonesta. O dinheiro ainda manda nesse país. A autenticidade se perdeu. A honestidade se perdeu a ponto de o cara apoiar um presidente da República. Se vocês sabem muito bem que a Rede Record foi concedida pelo
Fernando Collor de Mello, ex-presidente corrupto, se conseguiu a concessão da Record. Então, o que a Record quer mais? Poder. Está conectado ao Bolsonaro com o intuito de derrubar a Rede Globo. Se você acha a Rede Globo um lixo, o problema é de vocês. Não quero saber disso. Eu estou falando aqui de outro assunto. Isso aí é problema pessoal de vocês. Eu não gosto muito de nenhuma emissora de televisão. Eu gosto de ver o Fantástico, eu gosto do Jornal da Record. Não é porque eu não gosto do Bicho Macedo que eu vou deixar de ver Record. Eu gosto de algumas coisas. Ali tem pessoas que me representam. Tem o Tino Júnior, eu vejo o Tino Júnior se segurando, porque só tem que tomar cuidado para na hora de falar de milícia, essas coisas. Todo mundo aí na internet tem que acabar com esse negócio de ficar falando disso daí. Deixa isso para a polícia, tá? Vai meter tua família enrascada, não. Publicações do Facebook, tome cuidado, tá? Isso aí é outro assunto. Vamos falar de outra questão. Eu vejo o Tino Júnior se segurando. Às vezes ele quer falar muita coisa. Tome cuidado com a sua vida, amigo. Tome cuidado. Deixa isso daí para quem tem poder para essas coisas, tá? Vamos falar de outras questões sociais, tá? E aí nós vemos que morrer pelo evangelho a gente morre mesmo. Agora, por essas questões aí que eu não vou morrer, meu irmão. Não fui chamado para guerrear nessa área. Estou guerreando nessa área aqui por quê? Porque a igreja está apoiando esse tipo de coisa. A igreja está entrando. Isso me decepcionou. Me decepcionou com vários pastores, com várias pessoas. Fiquei triste, me afastei de muita gente. Fiquei triste de ver uma igreja caída. Né? Uma igreja caída. Porque a ordem que a Igreja Universal teve foi... Todo mundo que frequenta a Igreja Universal sabe. O Bispo Macedo agora está apoiando Bolsonaro. Ele não estava apoiando Bolsonaro. Por algum interesse, alguma promessa que foi feita, que possivelmente foi esse passaporte doido aí, que o R.R. Soares ganhou do Serra e nenhum deles podiam ter ganhado. Não podia ter ganho. Eu posso até gostar do R.R. Soares, mas também não tinha que ter ganho. Nada de jogada política. Já vi o R.R. Soares fazendo campanha política dentro da igreja para apoiar o irmão dele, os filhos dele como deputados. Errado. Na época eu não entendia. Não criticava. Não tinha internet assim à disposição para criticar. Hoje eu critico. Tá errado. Me lembro que uma vez o R.R. Soares falou assim: eu me recuso a pedir dinheiro ao povo. Ele falou isso e tem vídeo dele aí. Eu vi essa situação. Depois convenceram a cabeça dele. A igreja tem que ser imaculada. Eu não estou falando isso aqui como julgamento, não. Eu estou falando para se mudar, para mudar. Eu sei que o evangelho do reino não consegue ir à frente sem recursos, mas Deus consegue ter recursos. Eu acho que quando uma pessoa é transparente e fiel a Deus, o recurso vem. Tem muito empresário aí que é de Deus, que quer ajudar o evangelho, mas nunca vai ajudar um evangelho miserável. Nunca vai ajudar um evangelho que a pessoa não pode acreditar. Mas quando vem um evangelho transformador, um evangelho de verdade, o Espírito Santo vai começar a apoiar. Vai começar a abençoar, vai começar a ter um avivamento. Sabe por quê? Que Deus vai apontar a direção certa. Esse ano mostrou para vocês por que a igreja não tem avivamento. Por que Deus não derrama milagre. Porque dentro da igreja é uma hipocrisia. Tem desfile de moda dentro da igreja. Pessoas vão lá. Tem pessoas que têm orgulho de falar quem é dentro da igreja. Eu sou militar, eu sou advogado. Tem muito orgulho dentro da igreja. É por isso que não tem avivamento. Tem desfile de moda tão tremendo dentro da igreja. Aqui perto de casa tinha uma igreja que tinha as pessoas tudo desfilando de moda. As pessoas mais humildes tinham vergonha de ir para a igreja. Porque viam que as mulheres, né, não sei como é que pagavam aquilo. Não sei como é que pagava aquelas roupas, mas o marido devia estar se lascando, né? Um excesso de vaidade. Mulheres querendo fazer cirurgia, botando tudo nas contas do marido. E lá na igreja, o pastor estava em adultério, saindo com as mulheres da igreja, passando foto do pênis pelo zap para as pessoas. E outro dia estava aqui, ó, lá fora pregando ainda, abriu outra igreja, veio expulso de uma para essa, foi expulso dessa fazendo a mesma coisa e continua. E não tem cadeia para esses caras, não. Das mãos de Deus não escapa. Das mãos de Deus não escapa. Só tem dois caminhos. Ou se arrepende, como Paulo disse. O que faz essas coisas que seja entregue a Satanás para a destruição do corpo
para que a alma seja salva no último dia. O cara que pegou a mulher, a madrasta dentro da igreja na época de Paulo, recebeu essa maldição. Essa maldição de Paulo nunca foi uma maldição para acabar com a vida da pessoa, sempre foi com o intuito de repreensão e mudança. Pode perceber. Paulo, certa vez pregando para o procônsul Sérgio Paulo, tinha um mágico que enganava esse procônsul, né, que era amigo do procônsul, tentando contradizer Paulo e não deixava Paulo pregar. Paulo falou assim: você vai ficar cego por uns dias. Maldiçoou ele. E maldição de homem de Deus pega, tá? Na hora ficou cego. Nessas palhaçadas, igual esse pastor gordinho aí que o cara foi questionar a oferta e falou: você nunca mais vai andar. Não aconteceu nada. Praga de quem é praga não pega. Um ministério todo corrupto, de Binirim, que todo mundo sabe que aquilo ali é um defraudador de imposto de renda, tudo enganação, né? Que o Sila Malafaia falou que foi lá e viu o povo caindo, acreditou naquilo tudo, né? Não sei, Deus vai usar vaso desmantelado? Deus vai apoiar a mentira agora? É difícil, né? Aí o cara amaldiçoou o cara que estava questionando. Irmão, se eu tenho um ministério, se eu sou pastor e uma pessoa vem me questionar, eu tenho que conversar com ela. O que está vendo, amigo? Por que você está me questionando? A igreja tem que saber quem está certo e quem está errado. Não tem que ficar fugindo, não. Tem que fugir, não. O homem de Deus tem que ter aptidão para responder acerca da sua fé. Isso está escrito. Por que você está me condenando? Alguém falou alguma coisa para você? O que está acontecendo? Manifestou um demônio me acusando? Sabe que eles são mentirosos. Se eu estou errado, que há a possibilidade do ser humano errar, eu tenho que me arrepender. Certa vez um homem jogava pedra em Davi e o servo de Davi falou: quer que eu arranque a cabeça dele? Não, faz isso não. De repente foi Deus que botou ele aí. Quem sabe tem alguma coisa aqui na minha vida que eu não estou enxergando, né? Por isso botou esse homem no meu caminho. Vamos aprender com a palavra de Deus, gente. Esquecer esses argumentos todos do mundo. Sou aqui nem melhor do que ninguém não. Tem muitos pregadores aí na internet igual a mim. Não precisa me ouvir não, ouve a eles. A palavra de Deus é uma só. O Espírito Santo é um só em todas as igrejas. Então todas as igrejas têm que falar a mesma língua. Como é que pode umas não apoiar Bolsonaro e outras apoiar? Como é que pode? Nós estamos falando a mesma língua. Alguém está cego, alguém está precisando de colírio para os olhos. A igreja do Apocalipse quase que vai errado. Apocalipse, pobre, cega, miserável, nu. Aparência de rica, de quem vive, mas estava morta. Mas continuava sendo a igreja de Deus. Precisava comprar o colírio? É por isso que a gente prega, porque tem igreja que precisa comprar o colírio. Como foi pregado hoje na igreja aqui, muito bonita a mensagem, os 2 discípulos a caminho de Emaú, a 12 quilômetros, 60 estágios, fugindo. Nem Jesus conseguiu falar com eles. Jesus teve que quebrar a visão dele quando partiu o pão. Eles entenderam que era Cristo. Jesus foi atrás deles, estavam indo embora. Emaús, águas termais, águas quentes, estava indo para um lugar talvez longe de todo o cristianismo que eles acreditaram. Quando Jesus morreu, não acreditaram no testemunho dos discípulos que ele havia ressuscitado. Uma ótima mensagem aqui do pastor Felizardo, que por sua vez também voltou em Bolsonaro, depois vou puxar a orelha dele. Mas não fala na igreja sobre isso. Não fala. Respeita o altar. Você pode crer em quem você quiser, e eu posso também ter o direito de confrontar o que você crê, usando a palavra de Deus. Então, na questão aqui, para mim é questão política. Quando você se batizou, você lembra? Foi o primeiro amor. Quando eu me batizei, eu passei pela prova. Eu achei uma carteira cheia de dinheiro em Bangu e devolvi. Ganhei um abraço de um cara de mais de 2 metros, maior do que eu, que tenho 2 metros. O cara forte, quase quebrou minha coluna, quase que ele teve que gastar o dinheiro para me levar no médico. Mas devolvi, a carteira estava no orelhão, dei o bom testemunho. Sabe por quê? Porque é isso que é o cristianismo. Primeiro amor, muito amor por Deus, muito amor pela santificação, muito desejo de ser puro, de ser diferente. E isso não está acontecendo.
Bolsonaro continua fazendo as mesmas coisas, exaltando o torturador, não se preocupando com quem sofreu as torturas. Eu vejo o cara falar assim, houve prosperidade na época da ditadura. E daí, na época de Hitler também houve prosperidade. Você quer um Hitler na sua vida? Prosperidade pode haver. Mas e a dor e o sofrimento junto? Tu quer isso? Prefiro que não tenha prosperidade. Mas que nos hospitais, que não sei o que. Gente, isso daí já é uma questão de política lá de trás. Só que nós temos a oportunidade de ver agora. Somos um povo com mais informação, com mais acesso à informação. Não há desculpa para nós. Nós estamos vendo a política nua e crua aqui, ó. O judiciário está nu na nossa frente. Nós estamos vendo a sujeira deles. Nós somos a força. Se Renato Russo e Cazuza tivessem vivos, eles não morreriam de AIDS hoje não, eles seriam mortos pelos políticos. Porque eles iam estar falando, a influência seria maior. O problema é que tem muita gente que já se calou, tem gente que foi comprado, tem gente que está com medo de perder, tem gente que tem um telhadão de vidro. Não pode tacar a piada no outro que o teu telhado está com um vidro fininho. Só resta para nós mesmos falar. Então, gente, vou avaliar. Se o cara começa a fazer direito, tudo que eu falei não vai ser apagado. Até aqui é a realidade. Mas consigo dizer, o cara está tentando mudar. Eu vou contra todos aqueles meus amigos e falo, não, vocês estão errados. Ele está mudando. Ele está consertando. Mas até agora, no momento, não estou vendo mudança. Esse é o evangelho que eu conheço, do perdão, da mudança. A gente tem que condescender com o que é humilde. É isso que ensina a palavra de Deus. Se o bispo Macedo se arrepende, para com essa palhaçada de pedir dinheiro, negócio de fogueira santa, começa a pregar o evangelho, que o Espírito Santo sendo um, que é pregado em todas as igrejas, a mesma linguagem, quem não vai receber ele como servo de Deus? É isso que eu estou falando. A visão é essa, o arrependimento.